Oi, pessoal, aqui é a professora Renata Cruz. Vamos continuar com a nossa aula, aqui na segunda etapa, a segunda parte da nossa aula. Nós vamos continuar aqui falando sobre radiciação e potenciação. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador desse expoente. Ou seja, se eu potencializar uma fração, eu estarei elevando a potência que eu quiser, tanto o numerador quanto o denominador. Vamos ver esse exemplo aqui, o primeiro exemplo. 2/3. Se eu elevo a potência 2, eu tenho que colocar um parênteses aqui, pois tanto o 2, que é o denominador, quanto o 3, que é o numerador, quanto o 3, que é o denominador, ambos estarão sendo potencializados. Vejam só o resultado do exemplo. 2 elevado a 2, que significa ele 2 vezes, é igual a 4, e assim também o denominador, que é o 3 vezes o 3, que tem o resultado aqui da fração elevada à potência 2, que seriam 4 nonos. Também outro exemplo que nós temos aqui seria a fração 3/4 elevado ao cubo. Nós temos o 3 vezes, que é a elevação do número 3, nós fazemos ele vezes ele mesmo 3 vezes, e assim também nós faremos com o denominador, que é o número 4, e nós teremos aqui a resposta 27/64. Para nós falarmos um pouco também sobre a radiciação. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando a raiz ao numerador e o denominador. Ou seja, da mesma forma, quando nós aplicamos a raiz quadrada ou alguma raiz, né? Nesse número, nós estamos colocando a fração inteira debaixo dessa raiz. Vejam só, a raiz, por exemplo, de 9/16. Nós extraímos a raiz de 9, que é o numerador, e extraímos também a raiz de 16, que é o denominador. Assim também nós fazemos aqui, faremos aqui, no caso, essa raiz é uma raiz quadrada, nós tiramos do numerador e também do denominador. Nós obtemos o resultado. Nesse caso, também uma raiz cúbica, nós faremos o resultado também da mesma maneira, extraindo a raiz do numerador e do denominador. Vamos aprofundar mais um pouco aqui na parte de potenciação. Chamamos de potenciação um número real, que aqui vai ser representado pela letra A, e um número natural, n, com n elevado a 1 igual a 0, escrito na forma a elevado a n. Observe o seguinte produto de fatores iguais. 2 vezes 2 vezes 2. Esse produto pode ser escrito de uma outra forma, ou seja, potencializado, né? Em forma de potenciação. Se eu quero saber qual o resultado de 2 vezes 2 vezes 2, eu posso simplesmente escrever ele dessa forma, 2 elevado à terceira. Onde o número 3 aqui representa quantas vezes o número 2 está sendo multiplicado por ele mesmo. Essa forma aqui é a forma que é representado, o 2 elevado à terceira potência. O expoente informa quantas vezes o fator vai ser multiplicado por ele mesmo. A base informa o fator a ser repetido. Então, se eu quero que o 2
seja elevado à terceira potência, eu uso ele como base, que é o número que vai ser multiplicado, né, por ele mesmo. E aqui no expoente eu coloco quantas vezes eu gostaria que ele fosse multiplicado por ele mesmo, para que eu tivesse esse resultado. Potência é o resultado dessa operação, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Lê-se 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem. 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência. 6 elevado à quarta potência. 7 elevado à quinta potência e 2 elevado à oitava potência. Esses são alguns exemplos do que a gente pode falar, de como a gente pode representar e falar também a potenciação. Vamos aprofundar mais um pouco também na radiciação? Quando nós falamos em raiz, extrair a raiz pode ser a raiz quadrada, a raiz cúbica, independente de qual raiz que seja, nós resolvemos através da radiciação. A radiciação é o ato de extrair a raiz de um número. Lembrando que temos raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e várias outras formas de raiz. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Quando eu pego o mesmo número, por exemplo, na potenciação que nós colocamos o 2 como base e o 3 como expoente. Aqui, lá na potenciação, eu faço o mesmo número várias vezes e represento ele elevado à potência. Aqui, eu quero pegar um número e saber quantas vezes ele é divisível por ele mesmo. Isso é extrair a raiz quadrada. Ou a raiz, no caso, dependendo da raiz que você precisa. Nesse caso aqui, está sendo representado a raiz, o n é o número da raiz que você quer extrair, o a é o radicando, tá? O radical é a raiz, e nós temos aqui o resultado, que é a raiz, o resultado da raiz que nós estamos procurando. Lembrando que, se o índice é um número maior que 1, se for igual a 2, raiz quadrada, não escrevemos esse valor. O local do índice fica vazio, porque essa raiz, se você não colocar nenhum número, subentende-se que ela é uma raiz quadrada. Agora, se for igual a 3 ou mais, você vai colocar o número pelo qual você quer que essa raiz seja extraída. Um exemplo que nós temos aqui seria a raiz quadrada de 4. Lemos raiz quadrada de 4 porque não tem nenhum outro número aqui no índice. E já aqui nós temos a raiz cúbica de 8. Porque nós aqui no índice foi colocado o número 3. Então, aqui nós entendemos que você gostaria de extrair a raiz cúbica e não a quadrada. Agora, nós vamos falar sobre a média. Média aritmética. A média aritmética de 2 ou mais termos é o quociente do resultado da divisão da soma dos números, dados pela quantidade de números somados. Por exemplo, vamos calcular a média aritmética dos números 12, 4, 5 e 7. Como que nós fazemos? Nós somamos os números que nós temos e dividimos pela quantidade de números, para que a gente tenha a média. Exemplo, nós queremos fazer a média entre 12, 4, 5 e 7. Somamos esses números, e como eles são 4, 1, 2, 3, 4, nós dividimos por 4. Com isso, nós temos 28 dividido por 4, e esse resultado é 7. Então, a média entre esses números aqui é 7. Observe o que foi feito. Somamos os 4 números e dividimos pela quantidade de números.
Outro exemplo que eu vou dar para vocês da média é o time de futebol do Cruzeiro de Minas Gerais fez 6 partidas amistosas, obtendo os seguintes resultados: 4 por 2, 4 por 3, 2 por 5, 6 por 0, 5 por 3 e 2 por 0. Qual a média de gols marcados nesses amistosos? Nós vamos pegar os gols que o Cruzeiro marcou, que foi 4, 4, 2, 6, 5 e 2. Vamos somar todos eles e dividir pela quantidade de números que nós estamos levantando, que são 6. Nós teremos 23 dividido por 6, como nós estudamos lá atrás. 23 é divisível por 6, então nós vamos ter o resultado de 3,8. Ou seja, a média de gols do Cruzeiro nesses amistosos que nós fizemos o levantamento é de 3,8. Agora vamos falar sobre a regra de 3. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais você tem conhecimento de 3 valores desses 4. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Passos utilizados numa regra de 3 simples. Primeiro, construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e montar a proporção e resolver a equação. Vamos fazer um exemplo. Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Eu tenho um dado aqui, que é 8 metros, e tenho o preço desses 8 metros. São 156, então eu vou colocar a equivalência. 8 metros são R$ 156. Se eu comprar 12 metros nessa mesma proporção, quanto será? Então, é assim que eu vou fazer a tabela, conforme é mencionado aqui em cima. A gente constrói essa tabela com os valores que nós temos e o que nós não temos fica uma incógnita, que fica aqui o x. Observe que as grandezas são diretamente proporcionais. Aumentando, o metro do tecido aumenta na mesma proporção do preço a ser pago. Ou seja, esse tecido que eu estou adquirindo aqui tem que ser do mesmo e tem que ser do mesmo valor. Senão, não iria funcionar. Então, nós vamos adquirir aqui, nós vamos usar grandezas diretamente proporcionais. Como que nós resolvemos essa regra de 3? Nós vamos multiplicar cruzado. 8x, tá vendo? Nós vamos multiplicar cruzado. 12 vezes 156. O 8 vezes x, 8x. Vamos igualar 12 vezes 156. 8x ainda permanece, o resultado de 12 vezes 156, 1.872. Nós vamos, o que está multiplicando passa dividindo, e nós vamos usar 1.876 dividido por 8, e o nosso resultado vai ser 234. Ou seja, se eu comprei 8 metros de tecido a R$ 156, significa que, considerando as mesmas grandezas, o mesmo preço e o mesmo tecido, se eu comprar 12 metros de tecido, o preço que eu vou pagar vai ser R$ 234. Ok? Vamos falar sobre porcentagem? Toda fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Como diz o próprio nome, por 100, porcentagem. Um exemplo, 12 dividido por 100, 12%. 5 dividido por 100, 5%. 78 dividido por 100, 78%. Observe que o símbolo porcento, que aparece nos exemplos acima, significa porcento. Se repararmos em nossa volta, vamos perceber que este símbolo porcento aparece com muita frequência em jornais, revistas, televisão, anúncios, liquidações, etc. Vamos dar um exemplo.
O crescimento do número de matrícula no ensino fundamental foi de 24%. A taxa de desemprego no Brasil cresceu 12% esse ano. Desconto de 25% nas compras à vista. Devemos, então, lembrar e observar que a porcentagem também pode ser representada na forma de número decimal. Um exemplo, que é o 25%, 25 dividido por 100 pode ser também representado como 0,25. Assim também com o 7, 73 ou qualquer outro número que possa ser necessário ser representado dessa mesma forma. Então, nós podemos representar a porcentagem de forma fracionária ou nós podemos representar também de forma decimal. Até aqui ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando as dúvidas de vocês, pode estar deixando também no comentário. Eu também mandei um material para vocês, em PDF, para vocês estudarem, e alguns exercícios que vocês podem também estar tirando as dúvidas nos comentários ou mandando um e-mail. Agradeço por vocês terem acompanhado até aqui e até a próxima aula.